Vamos ouvir a nossa irmã Débora Alves Pereira. Ela é uma missionária, ela tem uma experiência de missões através da irmã Dolores. Dolores, põe-se lá em pé, faz favor. É porque há pessoas que não sabem quem é Dolores. Esta menina, que parece uma hospedeira de bordo. Tá bem. Ok, obrigado. Ela conhece a Débora e aliás, a Débora já esteve aqui numa reunião de senhoras também, eu é que não a conheci, com a Suzete e as nossas irmãs, e ela vai falar um pouco sobre missões e também partilhar connosco a palavra de Deus. O marido também está, fiquem em pé, por favor, vamos dar uma grande salva de palmas, bem-vindo. Bom dia, graça e paz a todos. Não é a primeira vez que ele cai, provavelmente não será a última, né? Mas também está vivo. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada, obrigada pelo convite, pela confiança. E, bom, quero estar começando sem muitas delongas. Para quem não me conhece, o pastor já me apresentou, né? Meu nome é Débora Alves e hoje eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre tradução da Bíblia. Eu sei que é algo que a gente não conhece muito, porque a gente já tem a nossa Bíblia na nossa língua e a vida fica muito confortável. E o conforto às vezes escraviza. Então hoje, Senhor Deus, tem muitas coisas para nos falar sobre a tradução, sobre missões, sobre a nossa zona de conforto. E hoje a palavra vai ser um pouquinho diferente, que a palavra vai vir no final. Mas o Espírito Santo está aqui, ele vai ministrar. Né? A irmã já pregou ali tão bem que eu já estou aliviada. Deus já falou aqui, tá bem, né? Então, irmãos, a gente tem uma estatística aqui falando sobre a tradução da Bíblia. Né? Essa informação eu peguei da Wycliffe, que é uma organização que só trabalha com tradução de Bíblia. Então, a gente pode ver que estatísticas de acesso às escrituras, esse dado do ano de 2021, eles ainda não lançaram o ano de 2023, mas no mundo hoje existem mais de 6.661 idiomas. Quando eu comecei no projeto de tradução, eu tinha 15 anos e tinha 7.200 línguas. Então a gente vê que, agora eu estou com 32, né? Nos últimos 17 anos, mais de 1.000 línguas morreram. Então como é que morre uma língua? São poucos falantes nativos, eles ficam mais idosos. Se a última pessoa falante da língua falece, a língua morre. Olha que triste. Então, 145 milhões de pessoas falando 1.892 idiomas ainda precisam de trabalho de tradução para começar. E bem aqui, irmãos, a gente vai ter o dado de quantas línguas são faladas por continente. Na África, 558 idiomas, cerca de 16 milhões de pessoas. Na América, 119 idiomas, 2,4 milhões de pessoas. A Ásia, irmãos, tem o maior número de línguas, 751 idiomas, dando 124 milhões de pessoas. A Europa tem 59 idiomas, 2,3 milhões de pessoas. E no Pacífico, 405 idiomas, 0,43 milhões de pessoas. Então, bem, aí a gente vai ter um dado de... quem tem a Bíblia completa? 717 tem a Bíblia completa. Nós, João Ferreira de Almeida, fazemos parte, né, dos que têm a Bíblia completa. Existem umas que só tem o Novo Testamento, 1.582 línguas, e um só tem porções, não é só o livro de João, de Marcos, de Mateus, ou então só algumas histórias traduzidas, né? E que ainda não tem nada, são 3.495, que não tem uma vírgula da palavra de Deus. Pode estar passando. Essa aí sou eu, gente, aos 15 anos, me preparando para ir para um projeto missionário. Minha mãe me abençoou, eu não fui fugida, calmem. Claro que ele falou com ela, né? A primeira foto de cima sou eu aos 15, isso foi no casamento do meu irmão. Uma semana seguinte eu já estava na base. Ali somos nós, de roupa típica. Eu fui para uma agência que treinava adolescentes para serem tradutores da Bíblia. E por que adolescentes? Porque é 30% mais rápido aprender qualquer idioma. Você pode ver os missionários, eles vão para o campo e os filhos estão brincando e eles voltam falando a língua. E os pais estão lá se matando para aprender, porque a criança, o adolescente, ele tem essa facilidade. Na segunda foto de cima sou eu na Bolívia, eu terminei o ensino médio em missões. Então, quando eu tinha 16 anos, eu já estava no meu primeiro campo, que foi a Bolívia. Lá eu terminei o ensino médio, aprendi o espanhol. Depois eu fui para um curso de linguística, que é a foto de baixo. E eu aprendi a nadar, irmãos, no rio Xingu, com a tribo Paracanã. E o método indígena é excepcional. Eles te jogam na água, quando vê que você está morrendo afogado, eles jogam um galinho e te puxam. Então o meu nado não é aquele nado borboleta, aquele nado desesperado, mas eu sei não me afogar. Né? É uma conquista.
O último ali é as Filipinas, foi um campo que eu fui em fase de treinamento, lá eu aprendi o inglês, e depois eu fui para a Indonésia. Pode estar passando, por favor? Irmãos, essa sou eu com a roupa típica. Essa roupa aí, irmãos, é usada em casamento. E ela tá aberta porque na época eu tava magérrima, mas eu era a pessoa mais pesada da minha aldeia. Porque as mulheres lá têm 40 quilos, 50 quilos. Então eu era muito alta e muito gorda, né? Muito gorda. E engraçado que o padrão de beleza do Brasil é moreno e magro. Na minha aldeia, na Indonésia, era branco e gordo. Então o pessoal vinha me olhando e falava, nossa, você tá tão branca, tá tão gorda. Ai, obrigada. Uma faca no coração. Lá, se você casar até os 25, você casa. Se você fizer mais de 25, você não casa mais, vira tia. E eu fiz 25 na aldeia. Falaram, Décia, você não tá preocupada, não? Eu falei, por quê? Você fez 25. Falo, não, na minha aldeia, no Brasil, 40, magrinho, casa de boa, não tem problema nenhum. Ai, diferenças culturais. A roupa é toda feita na madeira, usada para casamento. E do lado, irmãos, da minha foto, a gente vai ter o mapa dos países de perseguição. Esse aí eu tirei do Portas Abertas, que é uma agência que só trabalha com a igreja perseguida. E a gente vai ver, vai ter a janela 1040, a gente tem a linha do Equador, que divide o mundo entre norte e sul. Né? E de 10 a 40 graus acima da linha do Equador vai ter a janela 10 por 40. Ela tem esse por causa disso, que fica de 10 a 40. E nesse quadrado vão ser só países onde predominam 3 tipos de religião: o hinduísmo, o islamismo e o budismo. E são lugares que você não pode chegar falando, oi, eu sou missionária. Porque eles te matam, ou eles te mandam de volta para o país, ou você vai sofrer algum tipo de perseguição. E a Indonésia, ela não faz parte da janela 1040 geograficamente, mas ela entra, ela está um pouquinho abaixo. Por quê? Porque lá é um país de população muçulmana. Então, a cada 5 pessoas, 4 são muçulmanas. Então, 95% da população é muçulmana. Pode estar passando? Eu trabalhei com um projeto chamado One Story, né, que era a tradução oral na Indonésia. Esse aí é o mapa da Indonésia. A Indonésia é dividida em 18 mil ilhas. E dependendo da estação tem mais, porque tem a chuva, muita chuva, pouca chuva, né? E eu trabalhei nessa parte de cima, que é a ilha de Kalimantan, mas o primeiro ano eu fiquei nessa parte de baixo, que é a ilha de Jawa. A Indonésia tem vulcão, tsunami, terremoto, mas Deus guarda, gente. Como Deus guarda. Eu já vi a cama tremer, eu acordar a cama tremer, um terremotozinho, mas... Outra vez o teto da cozinha caiu, mas eu estava no quarto, não deu em nada. Quando o vulcão estoura, dá aquela cinza, aí você coloca a máscara e vai trabalhar, de modo como se nada estivesse acontecendo. Então assim, Deus guarda, Deus guarda. Pode estar passando? Essa aí, irmãos, é um mapa linguístico da ilha de Kalimantan, que foi onde nós servimos. E só para vocês terem ideia, a Indonésia tem 250 milhões de habitantes, então é muita gente. Só na Indonésia são faladas 365 línguas e dialetos. Então, qual é a diferença do idioma para o dialeto? Geralmente, o dialeto é uma língua minoritária. É uma língua que não tem escrita, o que a gente chama de língua ágrafa, uma língua sem grafia. Mas ela é língua, ela tem verbo, ela só não está colocada no papel, mas ela é uma língua. E na ilha de Kalimantan tem 137 línguas. Então, para começar a tradução oral, nós já começamos com 5 línguas. Porque na Ásia, irmãos, a gente trabalha muito a questão do coletivo. Eu sei que na Europa, no Brasil, é certo e errado. Na Ásia é honroso, vergonhoso. Então o padrão da coletividade é muito forte. Para os irmãos terem ideia, o banho na aldeia é coletivo. Loucura, né? Calma. Lá você se enrola num lençol chamado tapé. E eles te ensinam a amarrar bem para não cair, graças a Deus. E se cair, você fica dentro do rio e não sai até achar o lençolzinho. E daí você leva a sua bucha, você se lava por dentro do lençol. Depois do almoço, tira o cochilo, né? Um cochilo. E daí deita todo mundo no chão e dorme, porque faz um calor miserável, passarinho do Equador, você comeu um feijãozinho. Às vezes, quando tem alguma mulher parida, eles fazem cachorro. Não é legal, gente, não é gostoso, é uma carne dura, uma carne pesada. Mas se a mulher pariu, você tem que honrar ela, né? Tadinha, trouxe uma vida ao mundo. Então, às vezes, a carne é pesada. Então, muitas coisas que pra gente é individual, pro Mualã vai ser coletivo, né? Amém, pode estar passando. Essa aqui é a melhor equipe de tradução do mundo, a equipe Mualã. Vai ter eu, Débora, vai ter o Pá Amos. Por que tem Pá Amos? Porque ele é casado. Então, ele é o senhor Amos. Tem o Pá Philip, que ele era o nosso consultor, ele é da Malásia. Tem a Lise e tem o Adi. Se fosse o pastor, seria Pá Peneta.
Senhor pastor, dá uma ave, né? Se fosse a esposa do pastor, Ibupeleta, senhora do pastor. Lá é posse, lá é posse. Pode estar passando. Mas qual foi a realidade do Mualã? O povo Mualã é um povo que já conhece a Jesus, já ouviram falar de Jesus há mais de 40 anos. Só que era um povo que eles ouviram falar de Jesus na língua oficial, que é o Bahasa indonésio, que é a língua falada por toda a Indonésia. E eu vi muitas pessoas que se converteram, mas elas se converteram de uma forma sincretista. Como é que é isso? Uma vez eu estava depilando a minha perna e passa um homem no rio. E ele falou, você está depilando a perna? Eu falei, não. Para ele era um absurdo, porque na aldeia a mulher Mualã não se depila. Porque se ela se depilar, o capeta vai vir e vai ficar perto dela. Olha o sincretismo. Os pastores dormem de luz acesa, porque se desligar a luz, o capeta vai vir. E por que essa questão espiritual é tão forte? Quando se nasce na aldeia, já há aquela entrega espiritual para os ancestrais. Então a criança já tem aquele peso espiritual. Para os irmãos terem ideia, no Brasil, eu já vi possessão demoníaca de 1 dia, 1 hora. Na Indonésia, eu vi possessão demoníaca de 3 dias seguidos. E na minha aldeia, o pessoal contou que uma vez eles pegaram uma possessão demoníaca de 1 semana. A aldeia inteira teve que jejuar e orar pela pessoa. Porque lá a entrega espiritual é maior. Então, dependendo do lugar que você está, a demanda espiritual também vai mudar. Lá também a gente tem um desafio linguístico, são 40 mil falantes da língua Mualã. Aí tinha o pessoal da parte de cima, o pessoal da parte de baixo, que eram dialetos diferentes, mas você podia entender. E era uma língua ágrafa, então não tinha escrita. Eles já foram canibais, uma vez eu fui até no almoço e o cara estava picando um cachorro. Olhou para mim e ele falou em Mualã, eu quero carne de estrangeiro, né? Aí eu olhei para ele e falei, crasa é duro, tipo, carne de gringo é duro. Porque eles não são mais mualãs, né? E a língua Mualã, irmãos, ela tem os 5 R's do árabe. Então, tipo assim, eu quero falar, eu gosto de você. Eu quero falar pro meu esposo, eu gosto de você. Kuka keder. Eu quero fazer xixi. Kuka keder. É quase a mesma coisa. A diferença é só uma aspiraçãozinha no final. Complicado, né, irmãos? Uma coisa é ir no banheiro, outra coisa é se declarar, né? Meio diferente, né? E os crentes mualãs são convertidos, mas não são convertidos, porque se você pergunta para um mualã jovem, por que você é crente? Eu sou crente porque meu pai é crente, minha mãe é crente, todo domingo a gente vai para a igreja, no final do culto tem futebol. Então virou aquela coisa de cultural, eu não tenho mais nada para fazer, mas não teve aquele encontro com Jesus, né? E dentro da igreja, os hinos e as histórias bíblicas cantadas eram todos em indonésio. E o que o povo Mualã sente? Deus não se importa com a minha língua não é importante. E irmãos, a língua materna, ela é tão importante que a Bíblia fala que Deus comprou para si todo o povo, língua e nação. Então a gente tem que ganhar a língua materna. Eu estava vendo a série The Chosen e eu comecei a ver em inglês. E eu falei, não, eu vou colocar em português, porque isso aqui está muito rico, eu quero pegar na língua do meu coração para eu absorver mais. O poder da língua do coração, ela vai direto. Você pode falar 600 línguas, se você está fora. E chega alguém e fala na sua língua materna, você gosta daquela pessoa. O poder da língua materna. Uma vez eu encontrei uma indonésia, no consulado brasileiro, e eu falei com ela em indonésio. Ela falou, nossa, Débora, você fala tão bem indonésio, é como se fosse uma prima minha. E ela falou, é muito honroso para mim você falar a minha língua. E em Portugal eu conheci um italiano, que queria aprender o brasileiro. E queria falar igual um brasileiro. E ele pegava comigo gírias e falas. E eu falava, nossa, que legal, alguém quer falar a minha língua materna. O poder da língua materna, irmãos. E também a gente passa por muitos mitos dentro da realidade Mualã. A gente tem o feiticeiro, que é o Dukun. E o Dukun, irmãos, ele tem muito poder na aldeia Mualã. Porque acredita-se que o primeiro jacaré feito não foi por Jesus. Foi pelo Dukun. O Dukun tem 2 versões. A primeira é que ele fez o jacaré. A segunda é que o jacaré estava doente, ele foi lá e curou o jacaré. E como gratidão pela vida, o jacaré jurou nunca comer um Mualã. Então toda vez que eu ia para o rio, eu ouvia rati, rati. Cuidado. Por quê? Porque eu não sou Mualã, no rio tinha jacaré, então vai... Aí eu falei, quando eu ouvi essa história, eu falei, nossa, mas esse Dukun é muito bobo, se eu fosse ele, eu tinha feito uma mulher bem bonitona, né não? Já que ele estava criando. Então, e o Dukun, irmãos, ele é tão poderoso que ele faz chover. Na aldeia a gente trabalha muito com plantação, eu plantei arroz, eu colhi o arroz que eu plantei. Então é um povo mais agricultor. Pode estar passando. Quando a gente começou a tradição, irmãos, era a minha equipe, que eram plantadores de arroz.
E a equipe do lado era um pessoal que fazia seminário, sabe? Que era tipo assim, os bambambam, tudo teólogo. E na Ásia, a questão da idade é muito importante. Eu era a mais jovem das 6 línguas, né, para traduzir. Então a gente tinha muita baixa autoestima, porque, tipo, você olhava ao redor e falava, Deus, como é que isso aqui vai dar certo? Mas para a glória de Deus, irmãos, para a tradução no final, a nossa equipe foi a primeira a acabar as histórias, fez histórias extras e ainda fez um seminário. É Deus falando, eu uso os improváveis, não é na sua força, é na minha. Isso é maravilhoso. Bom, a gente fez algumas histórias em ordem cronológica. A primeira foi a criação do mundo e do homem, não deu problema nenhuma. Depois foi a criação da mulher. E essas 2 histórias, irmãos, elas são fabulosas. Só que na cultura moalã, uma pessoa nua é uma pessoa louca. E alguém sabe me dizer o estado de Adão e Eva durante a criação? E ainda não tinha chegado a terceira história, que era a queda do homem. E como eles eram imagem e semelhança de Deus, parecia que Deus era louco. Porque se eles são imagem e semelhança de Deus, eles são nus, então Deus é louco. E a gente não podia colocar roupa em Adão e Eva. Foi para o nosso consultor, porque ele é tipo João, ele chega e abre o caminho. E o consultor falou, olha, coloca a nota. Eles estavam nus e não se davam conta. Quando a gente colocou essa nota, o pessoal, então ele não era louco. Então, e esse fator, depois quando a gente fazer a história do endemoniado, o gadareno, todo mundo entendeu, ele tem algum demônio, ele tem alguma coisa, porque ele estava nu. Então os fatores culturais às vezes, em umas histórias atrapalham e outras histórias ajudam. É legal também porque na queda do homem, assim que eles se dão conta que estão nus, eles buscam folhas para se cobrirem, uma reafirmação cultural de que eles não estavam loucos. A gente também fez a promessa de Deus a Abraão, a profecia de Isaías. Isaías deu muito trabalho para traduzir, por quê? Porque profeta é uma palavra que, se você ouve, dá a entender que ele já tem poder nele mesmo, certo? E a gente tem o que no moalã? O ducum. Então, se eu usasse a palavra profeta, muita gente podia entender que o profeta que Isaías era um ducum e que ele ia fazer Jesus, que através da fala dele. Está entendendo? Então, deu muito. Aí a gente colocou o homem de Deus, porque o homem de Deus precisa de Deus para poder fazer alguma coisa. A gente usou Jesus acalma a tempestade. E, gente, o barco moalã, ele é isso aqui, ó. Ele é 1 por 2, ele é muito pequenininho. E na história entra Jesus, os 12 discípulos, e Jesus ainda tira um cochilo, né? Ele dorme no meio da viagem. Quando o contador de história ouviu aquilo, ele riu. Porque ele falou, não cabe. E daí a gente teve que colocar a nota, mostrou o barco original, 12 por 8. Jesus entrou num barco grande, ele e seus discípulos, para o pessoal poder entender. A gente teve a crucificação, o julgamento de Jesus, a ressurreição, a subida de Jesus aos céus e o Espírito Santo. Pode estar passando. Será, irmãos, que com essas 16 histórias fica provado que Jesus é o Filho de Deus? A gente perguntou isso para 5 línguas que a gente estava fazendo a tradução. E olha a resposta que a gente ouviu. O pessoal falou assim, olha, na minha aldeia eu já vi gente morrer e ressuscitar. Mas essa pessoa que morreu e ressuscitou, depois de pouco tempo ela voltou a morrer de novo. Tipo, ela não ficou viva. Só que Jesus, ele ressuscitou Lázaro. E Lázaro continuou vivo. Então ele tem muito poder, porque ele também acalmou a tempestade. Ele só pode ser a pessoa que Isaías profetizou. Então ele é o Filho de Deus. Com 18 histórias, irmãos, fica provado que Jesus é o Filho de Deus. Pode estar passando? Mas será que Jesus é o Filho de Deus para o povo moalã? Porque uma coisa é generalizada, outra coisa é para a necessidade moalã. Eu quero que a pastora possa se depilar, eu quero que o pastor apague a luz e não tenha mais medo de espíritos. Então, pensando nisso, pode estar passando, a gente fez mais histórias extras. Então, a gente pegou o primeiro tema, que é Jesus vence os espíritos malignos, porque essa é a realidade moalã. Então, o tema foi a tentação de Jesus. Jesus cura a sogra de Pedro. Essa história da sogra de Pedro é fabulosa, irmãos. Por quê? Porque ela tem cura física. Jesus toca na sogra de Pedro e ela fica boa. Mas também Jesus expulsa endemoniados no final da história. Então, é os 2 tipos de cura. O endemoniado gadareno, essa história é fantástica, porque é uma reafirmação cultural. Como é que o pessoal, depois que Jesus cura o homem, liberta ele, encontra ele limpo e vestido? Reafirmação cultural do poder de Deus, principalmente para o povo moalã. Na língua moalã, irmãos, a palavra alma, fantasma e espírito é uma só. Então, quando Jesus fala, Pai, a ti entrego o meu espírito, deu muito pano para manga. Foi muito difícil. E o fantasma moalã, ele só mostra o cabelo. Ele não come e ele fica só de costas mostrando o cabelo. Ele é tímido, ele não fala com ninguém. E é meio choroso. Esse é o fantasma moalã.
Quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, Jesus atravessa uma parede, entra dentro da casa, Jesus fala, Jesus come, Jesus mostra as feridas. Reafirmação cultural de que ele não era um fantasma. Fabuloso, né, irmãos? Esses detalhes. A gente também fez um subtema que era vida. Porque, infelizmente, dentro da cultura moalã e dos pastores, tem muita corrupção, irmãos. Então a gente fez a promessa ao rei Davi, para reforçar que Jesus era filho de Deus. O rico e o nécio, Zaqueu, Filipe em Samaria, nossa primeira história missionária, e o novo céu e a nova terra. Gente, essa do novo céu e da nova terra, na cultura moalã não existe rei. Se na cultura não existe rei, também não vai ter trono. Eis que viu o Senhor assentado. Como é que vai falar de um trono branco? Porque ele estava no trono branco. Eis que viu o Senhor assentado numa cadeira grande, branca, usada pelos reis. E ele governava. Não está a palavra trono, mas está tudo aquilo que significa, que implica ser trono. No Brasil tem uma tribo indígena que eles estavam procurando a palavra para redimir. E redimir é uma palavra que dá muito trabalho. Porque quando você é redimido, é limpado a ficha, ninguém lembra mais. E achar uma palavra que implique isso é complicado. E na aldeia não existe polícia. E se um homem agride uma mulher, vamos supor que meu esposo me agrida dentro da aldeia, não tem como ligar e chamar Maria da Penha. Mas o cacique vai fazer uma reunião e todo mundo aqui vai ficar sem falar com meu esposo. Ninguém fala com ele, é isolamento social 100%. E depois de um tempo, o cacique, né, sabe ler linguagem não verbal, porque a linguagem não verbal não mente. E daí ele vai ver pela face dele que ele se arrependeu, que ele mudou. E ele vai chamar a reunião com todo o pessoal da aldeia. E ele vai falar, olha, o Tiago cometeu um erro dentro da comunidade. E ele vai pegar uma cuia, um pote, né? E ele vai encher de água. E ele vai jogar essa água no chão. Eu falo, olha, assim como essa água foi para o chão e nunca mais volta, o erro do Tiago nunca mais vai ser trago à tona na comunidade. E o Tiago é reinserido e a gente volta a falar com ele. Então, para usar a palavra redenção, eles colocaram, nós somos o povo da água derramada. Porque nós somos redimidos. Né? Pode estar passando. Irmãos, depois da tradução, a gente fez histórias, fez vídeos. Você vê, o pessoal não sabia nem ligar computador quando a gente começou. Tinha um desenho lá, tipo, ligar, desligar. Eles fizeram os vídeos com as histórias traduzidas. A gente também usava muito a questão de tubur, dando e sectar. O que está no corpo e ao redor. Né? Então a gente usava isso para poder contar as histórias bíblicas, para poder gravar mais. E por que a gente começou de forma oral? Na Indonésia, irmãos, é muito vergonhoso para um homem de 80 anos, 70 anos, aprender de uma jovem de 20. É a cultura da honra e vergonha, é muito vergonhoso, não dá para fazer isso. Então, se a gente começar de forma oral, a criança aprende e o velho também aprende. E ele não vai precisar sentar para ler e escrever, porque provavelmente, até chegar no processo da escrita, ele já faleceu. Mas a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ele foi alcançado. Então, por isso que a gente começa de forma oral. Pode estar passando? Isso aí, irmãos, é a história do nascimento de Jesus. E daí é pedra, folhinha, papel. Esse era o método que a gente usava para o contador saber, porque a gente não usa escrita. Então, quando ele via a pedra, ele sabia que era Maria. A folha, o Espírito Santo. Um papelzinho, o Espírito Santo falou para Maria. Então, quando ele via as coisas, ele conseguia lembrar de toda a história, lembrando dos objetos. Os objetos eram um personagem. Então, ali está a história da salvação na mesa. As pedras falarão, literal. E ali, do lado, está a foto do primeiro seminário moalã. Então a gente fez um seminário, a gente traduziu as histórias e chamou os pastores moalã, porque não adianta nada você traduzir e não capacitar o povo. Então a gente chamou os pastores para que eles pudessem ir lá e aprender. E a primeira história moalã da criação do mundo que contou, euzinha. A nova, a gringa. Porque se a estrangeira consegue falar a minha língua e contar a história de Deus, eu também vou conseguir. Então todos os pastores participaram. E Deus foi tão bom, irmãos, porque o Indonésia ele ama um telefone. No dia do seminário não tinha sinal. Assim que acabou o seminário, o sinal voltou. Falei, meu Deus, o Senhor é bom demais. Né? E só tá eu de estrangeira, todo o resto era ativo. Pode estar passando. A gente também pegou emprestado a linguagem do indonésio, porque ainda não tinha escrita moalã, e a gente fez histórias com letras bem grandes para os anciões poderem ver, para eles poderem ver a história em moalã, e a gente também fez os vídeos e colocou em DVD para dar para as aldeias. Pode estar passando. Eu ganhei uns rádios da China, e eu trouxe, né, passei pela imigração, fui presa, depois me liberaram, e daí a gente também fez um workshop musical. Irmãos, eu não sei qual é o estilo musical português.
Eu sei que quando eu estou no Brasil, se eu for num samba ou num forró, o meu pé balança. Mas eu sou crente. Por que o meu pé balança? Porque a musicalidade brasileira está no samba e no forró. Mas os primeiros missionários não fizeram estudo, não foi maldade, não tinha as informações que a gente tem hoje. E eles falaram, ó, vai ser piano, vai ser guitarra, e daí o nosso louvor é todo gringo assim, ó. Na África, os irmãos dançam no culto, e o brasileiro é todo dado, mas como é que é a nossa adoração? É gringa, é estrangeira. E eu não sabia disso, eu descobri no workshop musical. Porque eles falaram, tudo quanto é instrumento mualã vocês vão trazer. Salmo 100 fala, celebrar o Senhor com todos os ritmos. Trouxemos todos, e daí eram 6 línguas e a gente fez um workshop musical para que o louvor fosse mualã. Não adianta nada traduzir a Bíblia e o louvor ser gringo. Tem que ser completo, todo povo, língua e nação. O ritmo também, gente. Então, eles mesmos fizeram, e as 10 músicas escritas primeiras tinha a base bíblica das histórias traduzidas. Hoje vocês vão cantar um louvor mualã, gente. Hoje o culto promete. Pode estar passando. E a gente também fez um workshop musical. Chegou um médico, a gente colocou os irmãos para verem as histórias traduzidas. Gente, o mualã, ouvindo a língua dele, ele fica assim, ó. Porque ele nunca viu. Só ganha dele a criança quando me vê na aldeia, porque acha que eu sou um fantasma, que eu era branca, né? Aí me vive, cara, em choque, tipo, é um fantasma. Não, não é um fantasma, só sou eu mesmo. Pode estar passando. Irmãos, qual o impacto das histórias bíblicas traduzidas para o mualã? Vou contar 2 histórias. Para nós, ele tinha uma plantação de arroz, e a gente foi traduzir Jesus acalma a tempestade. E não estava chovendo. Falei, para nós, a gente acabou de orar, viu a história de que Jesus, ele acalma a tempestade. Se ele acalma a tempestade, ele pode mandar chuva também. Porque quem faz parar, faz mandar. E a gente orou pedindo para Deus mandar chuva. Isso era 10 horas da manhã. 8 horas a gente foi começar a tradução. Quando foi 2 horas da tarde, o Pamos recebe a ligação da esposa. Ele fala, amor, eu tentei te ligar mais cedo, mas eu não consegui porque não tinha sinal. Porque caiu um toró, umas 9 horas, e choveu das 9 até as 3. Só parou agora, nossa plantação está salva. Deus mandou chuva, gente. Isso é fabuloso. Teve outra senhora que a filha dela estava doente e ela ia chamar o Ducum. Ela é crente, mas ela ia chamar o Ducum porque o Ducum cura. Só que ele cobra e é caro. E ela ouviu no rádio a história de Jesus cura a sogra de Pedro. E ela falou, vou tentar a sorte. Falou, Jesus, eu acabei de ouvir aqui na história que o Senhor curou a sogra de Pedro, o Senhor podia vir curar minha filha também. Quando ela abriu o olho, a filha dela já estava de pé. E ela entendeu que Jesus é suficiente. Ela pagou o número do Ducum. Porque Jesus é suficiente. Ela se converteu. Então, esse é o impacto da tradução da Bíblia. Isso foram apenas histórias. Hoje, na língua mualã, o pessoal já tem o livro de Lucas, já tem escrita, olha como deu uma melhorada, já tem o Evangelho de Lucas e já estão fazendo o filme Jesus baseado no Evangelho de Lucas em mualã. O poder da palavra de Deus, irmãos. Amém. Pode estar passando. Esse eu vou deixar para o final, pode passar. Irmãos, em 2 Timóteo vai falar o quê? Que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Essa aqui é na versão King James atualizada. Ensinar a maneira certa de viver. Eu gosto muito de ouvir pregação quando eu estou em casa lavando louça. E o Espírito Santo falou assim, Odé, você ouve pregação, mas você podia ouvir a Bíblia. Eu falei, é verdade, né? Às vezes a gente pega a coisa tão mascada. Ouvir, né? Nem ler, é só ouvir. Porque quando você ouve é 20%, quando você lê é 10%. E eu coloquei, no Brasil tem um locutor muito famoso que é o Cid Moreira, que ele tem uma voz assim bem poderosa, sabe? E ele foi convidado para fazer a leitura da nova tradução da linguagem de hoje, para gravar o áudio. E fazendo essas leituras ele se converteu. Olha o poder da palavra, irmãos. E às vezes a gente tem a Bíblia e não lê. Às vezes tem a desculpa de, eu estou criando os meus filhos, né? Agora eu vou cuidar dos meus netos. Aí se aposenta, já está... Aqui não fala aposentado, fala reformado, já está reformado. A CEPAL é uma agência que ela trabalha só com dados e ela descobriu que a melhor mão de obra missionária são os reformados. Eles já têm sustento, os filhos já estão criados, eles estão caçando um novo propósito de vida. Não é que não tenha mais, mas é algo eterno para ocupar o tempo, para deixar um legado. E o que é legado? Legado é que quando você vai embora, ainda fica, ainda vive. E olha, irmãos, a gente para pensar, Jesus deixou 12, foi o legado. E olha onde nós estamos. Hoje a irmã falou de Paulo, eu sou uma gentil.
Deus usou Paulo, foi através dele. Para o muçulmano, Paulo é mais importante porque ele escreveu mais, né? Paulo organizou a nossa fé em muitas maneiras. Então, o poder de alguém que se dispôs. Pode estar passando? Em Mateus 28, 19, até o 20, vai falar o seguinte. Então, Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A gente lembra muito a passagem: eu estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Mas a gente não esquece que a gente tem uma ordenança. E a nossa ordenança é fazer seguidores. Eu achei lindo o projeto de Bangladesh. O que é 17 euros? É nada, irmãos. Mas para uma criança é oportunidade de vida. O Evangelho é isso, irmãos. É oportunidade de vida. É a mudança, é a virada de chave. E para terminar, eu quero estar lendo um versículo bíblico, que eu falei que hoje a palavra é no final, porque aqui assim é diferente mesmo, é exótico. Eu vou estar lendo na nova tradução, na linguagem de hoje, não, na NVI, e depois a nova tradução na linguagem de hoje. E depois a gente vai para o louvor. Vai ser Mateus capítulo 10, versículo 38. Na verdade, versículo 39. Quem acha a sua vida, perderá. Quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. A primeira vez que eu li foi na Almeida, e era achar lá, perder lá, era muito A. Pode? E daí eu li nessa tradução: quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quando eu estava fazendo seminário, levantaram um debate: se não existisse céu, se não existisse Jesus, se fosse só uma história da carochinha, vale a pena ser cristão? A primeira bancada foi a do não. Já levantaram falando: não vale a pena ser crente, se não existir vida eterna. Porque o crente não bebe, o crente não fuma, o crente casa para poder ter relação, o crente não curte a vida. Ele não vive, ele é muito quadrado. Aí nós já ficou todo borocochô. Mas aí levantou um reverendo, igual o pastor assim, cabelinho branco, na sabedoria, e falou na voz baixa: olha, se não existisse um céu, ainda assim valeria a pena ser cristão. Por quê? Aí ele foi falando: a nível social, quantos alcoólatras a igreja não já libertou? Quantos tímidos a igreja não casou? A nível econômico, geralmente o crente dá o dízimo, então ele tem uma disciplina financeira maior. É uma pessoa que forma a família mais cedo, que cresce, que prospera. Tem menos DST, porque espera para poder casar. A nível social, quantos a igreja não reúne? A nível de cura, quantas pessoas carregam mágoa e dentro da igreja aprende a ter identidade, corta a ferida do pai, corta a ferida da mãe. E a nível espiritual, quantas vezes você está carregado, você chega, dobra o joelho e ora, e você sai renovado. Então, mesmo que não existisse um céu, vale a pena ser cristão. Mas nós ganhamos essa vida e ainda ganhamos a eterna. E quem vive para si mesmo perde essa vida e perde a eterna. Então, fica aqui o nosso despertar, que a gente possa amar a palavra de Deus e usá-la. Eu sei que eu já passei do tempo, mas eu queria cantar a musiquinha. Pastor, libera? Amém. Pode voltar a musiquinha, por favor. Irmãos, hoje a gente vai ter o céu na terra. Por quê? Porque no céu vai todo mundo, o moalão vai cantar em moalão, o brasileiro vai cantar no brasileiro, o português vai cantar em português. E vai todo mundo se entender, gente, porque é o céu. Então a gente vai começar cantando. Eu vou ensinar para vocês primeiro a letra. A formatação. O dó tá um pouquinho, mas depois já vem. Bem aqui era para ter um ó. Bor, Kitá, Nhambá, Torraniesus. Mas vai ficar mais devagarzinho. No indonésio tem muito ar, então você vai soltar muito ar. Se você não escovou, foca em focar o ar para frente, para o irmão do lado não sofrer. Então, Bor. Gente, vocês estão tímidos, pelo amor de Deus. Bor, Kitá, Nhambá, Torraniesus. O Bor é vamos, Nhambá, adorar. Esse Kita, gente, é o nós que inclui você. Nós que inclui você. Vamos, nós que inclui você, adorar ao Senhor Jesus, Tuhan Jesus. Na tradução, eu coloquei vamos adorar ao Rei Jesus, porque a gente conhece a linguagem de rei. Mas se fosse literal, seria Senhor, mas tá bom. Bor Kita Nhambar Tuhan Jesus. E no final, Bor Nhambar. Vamos adorar
Borque Itaiambar Turran Jesus. Fácil, né? Borque Itaiambar Turran Jesus, Borque Itaiambar Turran Jesus, Borque Itaiambar Turran Jesus. No português, vamos adorar o Rei Jesus, vamos adorar o Rei Jesus, vamos adorar o Rei Jesus. Gente, isso aqui é um ensaio do céu, gente. A próxima vez que nós faremos isso será no céu. Falar, nossa, bem que a Débora adiantou, poder. Então vamos lá, eu queria que você ficasse de pé, gente. Que privilégio poder adorar a Deus numa língua que fazia parte até 5 anos atrás dos que não tinham nada e hoje já tem o filme Jesus, né? Então vamos lá? Vamos começar pelo começo. Borque Itaiambar Turran Jesus. Tá todo mundo tímido, vamos soltar essa timidez. Borque Itaiambar Turran Jesus. Borque Itaiambar Turran Jesus. Para um ensaio tá ótimo, tá tímido, tá falhado, tá maravilhoso para ensaio. Mas a nível de céu tá um pouco baixo, né? Então vamos lá, agora nível céu, nível alto. Borque Itaiambar Turran Jesus. Borque Itaiambar Turran Jesus. Borque Itaiambar Turran Jesus. Muito bom, vamos em português? Vamos adorar ao Rei Jesus. Olha como a terra. Vamos adorar ao Rei Jesus. Vamos adorar. Vamos adorar ao Rei Jesus. Que lindo, irmãos. Pode se assentar. Obrigada ao nosso músico muito especial. Eu queria orar pelos irmãos. Vamos sentar, pode sentar mesmo. Eu quero estar orando por essa igreja, quero agradecer o convite e que nós possamos, irmãos, aprender a amar a palavra de Deus. Porque alguém pagou um preço muito alto para que a gente tivesse ela. Hoje a gente pode só ouvir, nem precisa ler. E é um privilégio, entende? Essa aqui é a maior carta de amor do mundo. E quando a gente ama, a gente quer estar perto, a gente quer, né? Lembra da época que você estava namorando? Que todo o tempo era pouco, passava o dia junto, chegava em casa, queria ligar. E era aquele amor. Às vezes a gente perde essa manutenção. A nossa fé também precisa de manutenção. E essa aqui é a única forma da gente se manter, é através da palavra. É ela que te firma, é o firme fundamento. Então que o Espírito Santo de Deus nos lembre disso. Que tem gente que não tem, a gente tem e pode usufruir. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar por essa manhã, por essa igreja, por cada pessoa aqui representada, Deus. Eu oro para que o Senhor acenda o fogo do nosso coração, para que a gente possa amar a Tua palavra, ler a Tua palavra e vivê-la, Senhor Deus. O Senhor já nos deu tanto, nós não merecíamos nem estar aqui, mas já que nós estamos, Pai, usa as nossas vidas, nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor tem para nós. Nos indica o Seu propósito, aquilo que o Senhor tem para a gente, que nós possamos adorar o Senhor com a nossa forma de viver, nos dê sede e fome pela Tua palavra, Pai. É o que eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, perdão ter passado o tempo, gente. Amém. Fantástico.